O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No tempo em que viveu entre nós, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. O Filho do Homem enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra extremidade da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando os ramos da figueira estão verdes, e quando as folhas da figueira começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará, até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e àquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E as palavras do Santo Evangelho. Quero que vocês prestem atenção um pouquinho aqui em mim. Então eu tenho aqui duas folhas. Uma folha branquinha, tá? Tem uma maçadinha. E tem uma outra folha aqui já bem amarrotada, né? Já escrita, já bem amarrotada. Folha até que tirei do cesto de lixo dessa folha. Eu queria que vocês pensassem comigo. O que é mais difícil de conservar? O que é mais difícil de conservar? Essa folha branquinha, sem nenhum risco, sem nenhuma ranhura. Já tem a pastinha dela aqui, para não estragar. Ou essa folha já toda amassada, toda rabiscada? Qual das duas vocês acham que é mais difícil de conservar? A branca, mais difícil de conservar? Todos concordam? Gente, essa folha branca, ela representa, uma representação que eu inventei da vida que nós recebemos de Jesus Cristo. A vida que nós recebemos de Jesus Cristo é mais difícil de conservar. A vida velha que nós tínhamos
era mais fácil de conservar. Bebia, comia, bagunçava, não dava satisfação para ninguém, ia vivendo. Mas a vida nova de Jesus, ela é difícil de conservar. E ela exige muito cuidado. Todo cuidado que nós temos, às vezes, não é suficiente. Porque às vezes nós fazemos coisas que não são da vida nova, não correspondem a essa vida nova que nós recebemos de Jesus. Ela exige muito, muito cuidado. E sendo assim, às vezes, mesmo tendo a fé, mesmo participando da Santa Missa, mesmo sendo padre, mesmo você tendo recebido o sacramento do matrimônio, mesmo você sendo catequista, estando envolvido com a igreja, algumas vezes surgem algumas perguntas que ficam nos cutucando. Eu anotei aqui algumas, que essas são minhas às vezes. Às vezes surge essa pergunta assim: valem tantos sacrifícios, tantas renúncias, tantas humilhações, que a vida de Jesus, ela exige sacrifícios. Eu não faço tudo o que eu quero, tudo posso, mas nem tudo me convém. Às vezes eu tenho que sacrificar. Às vezes eu tenho que ser exigente comigo mesmo, ser duro comigo mesmo. A vida nova com Cristo exige renúncias. Eu não vou em qualquer lugar, eu não assisto qualquer programa, eu não me sento em qualquer mesa de bar, eu não converso assim, conversa franca, conversa honesta com qualquer pessoa. Eu converso com todo mundo, mas não vou falar certas coisas com algumas pessoas. E tem algumas conversas que eu escuto e eu não vejo a hora de sair de perto e ir embora. São conversas que não me convencem, conversas que não estão mais, não é mais aquilo que eu quero. E também essa vida nova com Cristo, às vezes, nos causa tanta humilhação. Né? O que você vai fazer na igreja todo domingo? Ah, já virou carola, né? Já virou beato. Né? O que você faz na igreja? Ah, você não muda, você vai na igreja, você é sempre o mesmo, não sei o que você vai fazer lá. Sempre que vai, reza tanto. Sempre que você anda com essa medalhinha de Nossa Senhora pendurada no pescoço, sempre que você anda com essa cruz pendurada no pescoço, é uma vida nova que exige de nós muitas humilhações. E às vezes a gente se pergunta, né? Será que compensa tudo isso? E olha, às vezes a gente fica balançado. Outra pergunta que às vezes fica nos incomodando, né? Como se fosse uma tentação. Será que eu estou sendo bobo? Será que eu estou sendo bobo? Não é acertado? Será que eu estou sendo bobo? Será que as outras pessoas aqui estão certas? Elas não estão nem aí, né? Larga lá, vem para cá, viaja, vai passear, larga do marido, larga da mulher, tem filhos na cidade inteira, deve aqui, deve para lá, e vai para cá. Parece que elas vivem tão felizes, né? Elas estão sempre dando risada. Você passa aí nos bares, elas estão lá bebendo cerveja, cantando piada, carro novo, né? Então estão sempre aí. Mas a gente fica balançado, né? Será que elas estão certas? Às vezes estou errado? Será que estou sendo bobo? Será que estou sendo trouxa? Só mais uma pergunta, né? Às vezes a gente se pergunta também: será mesmo que Jesus existe? Você fala na missa, você lê na Bíblia, será que Jesus existe mesmo? Será que é invenção? Será que Jesus veio mesmo um dia para nos salvar? Onde está Jesus, né? Tanta injustiça que acontece aí, tanta gente que morre. Onde está Jesus? Olha, gente, nós estamos chegando no final de mais um ano litúrgico. Domingo que vem é a festa de Cristo Rei, e liturgicamente termina o ano de 2015.
Já no outro domingo, daqui a 15 dias, já estaremos no primeiro domingo do Advento. E liturgicamente já é o ano de 2016. E nesse último domingo, então, nesse penúltimo domingo, nesse final do ano litúrgico, a Igreja, nossa mãe, que nos aguenta aí, com todos os nossos questionamentos, com todas as nossas dúvidas, ela nos convida a renovar a nossa aliança com Jesus. Por isso esse Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é uma garantia de que Jesus virá. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tudo isso que você vê, tudo isso que você enxerga, tanto as ilusões como as maldades passarão. As minhas palavras não passarão em Jesus. E além de renovar a nossa aliança com Jesus, hoje também é um dia muito propício a nós pedirmos a Jesus perdão. Perdão pelas nossas fraquezas e perdão principalmente pela nossa ingratidão. E eu fui buscar lá um exemplo que sempre me foi importante, mas às vezes a gente se esquece dele. Está lá no livro do Gênesis. Depois até recomendo, se você tiver tempo hoje ou amanhã, fazer uma leitura bem agradável. Livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 25, versículos de 27 a 34. Esse trecho conta a história de Esaú e Jacó. Esaú certa vez chegou em casa cansado, depois de um dia difícil, com muita fome. E Jacó estava fazendo lá um ensopado, não sei o que era, ensopado. E aí Esaú pediu para o Jacó: Jacó, dá um pouco desse ensopado. E o Jacó, muito esperto, disse: não vou dar nada. Se você quiser um pouco desse ensopado, você tem que me dar em troca o direito que você tem da primogenitura. Ou seja, Esaú era gêmeo de Jacó, mas Esaú nasceu primeiro. E Esaú então tinha direito a ser abençoado pelo seu pai, Isaac. E Esaú então se tornaria um dos patriarcas. Nós temos Abraão, Isaac, depois foi Jacó e José, os 4 patriarcas. E Esaú então era um dos patriarcas. Um homem à altura de Abraão. Um homem, nós falaríamos dele até hoje, né? Como falamos de Jacó. Esaú disse assim: eu estou com fome mesmo, de que me adianta essa primogenitura? Pode pegar, me dá um prato de cozido e eu dou para você a primogenitura. O Jacó falou: não. Você terá que fazer um juramento. Faça um juramento. Faça um juramento que você me dá o direito à primogenitura. E Esaú fez isso. Jurou dar a Jacó o direito de Jacó ser o patriarca. Ele abriu a mão do patriarcado. E Jacó seria então patriarca. E Jacó daria para ele o prato de ensopado. Nós às vezes fazemos isso também. Trocamos essa graça de ser eleitos de Deus. Porque eleitos de Deus, o Evangelho hoje fala também que Jesus, quando voltar, mandará os seus anjos aos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, para recolher todos os eleitos de Deus. Eu sou um eleito de Deus. Você é um eleito de Deus. Você é um eleito de Deus. Você é um eleito de Deus. E às vezes nós desprezamos. Achamos isso pouca coisa. Tá? Trocamos isso por uma festa, trocamos isso por um pouco mais de dinheiro, trocamos isso por um pouco mais de prestígio, trocamos isso por um pouco de prazer, trocamos isso por um pouco de preguiça. Hoje é dia da gente renovar e da gente pedir perdão a Deus pelo nosso desprezo, né? A maneira como nós muitas vezes tratamos dessa graça. E que a gente saia da missa hoje aqui renovados. Que Deus nos dê a força, nos dê a coragem
até o final. Ou até o final da nossa vida, ou até o final do mundo, ninguém sabe, mas até o final. Permanecer firmes até o final. Conservar essa vida que Deus nos deu, né, intacta, né, na maior pureza